Olá pessoal, Fala Carlão continua aqui na Fiesp, na reunião extraordinária aqui do COSAG, hoje debateu o tema segurança alimentar no mundo. E aqui do meu lado agora está o presidente executivo da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o João Dornelas, que falou aqui conosco. Ô João, obrigado pela sua presença aqui, viu? Um prazer. Hoje tivemos uma reunião bastante densa, com temas muito importantes, não só para o Brasil, mas para o planeta, né, Carlão? Então acho que foi muito bom estar aqui. Pois é, eu já aprendi o seguinte, através do João, ele estava falando aqui, a indústria brasileira já exporta para 190 países, é isso mesmo? 190 países. Isso é um motivo de orgulho para o Brasil. Não é só para todos nós brasileiros, né? Porque 190 países significa que são 190 legislações diferentes, regulamentação diferente, que o Brasil, que é a indústria brasileira de alimentos e bebidas, cumpre. A gente exporta para países com muita restrição, restrições seja cultural, religiosa, e a indústria brasileira está lá, né? Então isso é muito satisfatório. E a gente cumpre essa legislação. E dá para aumentar, né? Dá para aumentar. Você fala, mas 190? O que acontece, Carlão, aqui a gente exporta, por exemplo, carne, ou açúcares, ou chocolate, ou feijão para alguns países e podemos exportar mais produtos até para os mesmos países. Mas 190 países, só a FIFA chega mais do que a indústria brasileira de alimentos e bebidas. E aí você está falando, muitos ou talvez uma grande totalidade desse, aliás, de tudo, a totalidade disso vem do agro. Vem do agro, tudo matéria-prima brasileira, né? Digamos que 60% que o agro produz no campo, a indústria brasileira de alimentos e bebidas compra e produz aqui. Produz esses alimentos que depois nós exportamos para 190 países. Quando eu falo de 190 países, é produto industrializado, sem contar aquilo que o agro exporta, né? Pois é, a gente está sempre falando aqui, não, a gente precisa agregar valor, já 60% de tudo que a gente produz já é com valor agregado. Já é industrializado e dá para aumentar. Quando a gente fala que a gente gostaria de aumentar esse número, esse nível de exportação, é porque a gente traz, você imagina, a indústria brasileira de alimentos e bebidas em 2021 exportou 58 bilhões de dólares. Ela importa também, importa resinas, importa algum material de embalagem, algumas matérias-primas, que ficou na ordem de 5 bilhões. Então, 58 menos 5, o saldo da balança comercial da indústria de alimentos e bebidas é 53 bilhões de dólares, né? Cada 10% que nós conseguíssemos aumentar a exportação da indústria de produtos industrializados, a gente está falando mais ou menos de 80 mil empregos a mais gerados aqui no Brasil, e mais ou menos outros 3 bilhões e meio de dólares de saldo comercial na nossa balança comercial. Então, assim, todo mundo ganha, né? A gente vai comprar mais do agro, vai produzir aqui. Então, isso que a gente fala de o Brasil tem, todo mundo fala que o Brasil tem essa vocação de ser o celeiro do mundo, nós já somos e vamos ser sempre. O mundo não tem como sobreviver sem o campo brasileiro. Celeiro do mundo nós já somos, mas agora está na hora de a gente dar um passo a mais e sermos também o supermercado do mundo, né? Quando a gente fala supermercado do mundo, é isso, é produzir aqui, transformar a matéria-prima em produto alimentício aqui no Brasil, fabricar mais, gerar emprego, gerar tributos aqui no Brasil e exportar para ainda mais países, ou mesmo que seja para os mesmos países, exportar outras categorias de alimentos, exportar maior quantidade. Para a gente fechar aqui, eu queria que você fizesse um overview aí sobre a associação. A Associação Brasileira, imagina, no Brasil nós temos 37 mil indústrias de alimentos e bebidas de norte a sul, que produzem alimentos e bebidas 24 horas por dia. E na ABIA a gente representa 80% do PIB de alimentos e bebidas. É interessante dizer, Carlão, que são números que nem todo mundo sabe, mas a indústria brasileira de alimentos e bebidas hoje emprega 1.700.000 pessoas direto. Direto, que eu digo, é carteira assinada, que trabalham. Fora aquelas outras que trabalham na cadeia completa, né? Aquele que produz leite no campo, aquele que transporta o leite para o campo, para a indústria, que aí finalmente acabam trabalhando em função da indústria, mas 1.700.000. Isso faz que a indústria de alimentos e bebidas seja a maior empregadora de toda a indústria brasileira. Se você toma toda a indústria brasileira, 25% do que trabalha na indústria brasileira está na indústria de alimentos e bebidas, ou seja,
1 a cada 4 funcionários da indústria no Brasil trabalha na indústria de alimentos e bebidas. Então, para nós, é um orgulho poder representar essa turma. Ô, João, quando você falou ali, eu logo pensei, esse cara vai ser um bate-papo de agenda positiva. Olha que beleza, que show de bola. Parabéns. Viu? Indústria de alimentos e bebidas sempre é positivo. Né? É isso. Obrigado, Galão. Obrigado, viu? Obrigado pela chance. É isso aí, João Dornelas, aqui o presidente executivo da ABIA, falou neste Fala Carlão.